Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, hoje dia 15 de março do ano de 2018 e o nosso tema hoje é o consulente tranqueira, falando francamente. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/voz espiritualista. Muito bem, como em todo tema polêmico eu faço questão de frisar que o objetivo das reflexões é o de compartilhar um pensamento, um ponto de vista e não fazer doutrina para ninguém, ok? Então, entendido isso, vamos entrar no tema. Em diversas ocasiões aqui nas reflexões, nós já tivemos oportunidade de falar sobre aqueles terreiros desestruturados. O que eu chamo de um terreiro desestruturado? Não tem a ver com a doutrina, não tem a ver com ritual, tem a ver com estrutura. Estrutura espiritual por parte das entidades, estrutura moral por parte dos encarnados. Um terreiro estruturado é um terreiro que trabalha segundo a lei de Umbanda, que trabalha para a caridade, que trabalha na gratuidade, enfim, todos os princípios básicos que nós conhecemos da religião. Um terreiro desestruturado é um terreiro que não segue esses princípios básicos, ou que distorce esses mesmos princípios, fazendo uma prática que parece caricatural e que produz muitos efeitos nocivos. Então, para mim, um terreiro que cobra não é um terreiro sério. Um terreiro que faz trabalho para o mal não é terreiro sério. Então, há uma desestrutura. Apesar dessas casas frequentemente se apropriarem do nome da Umbanda, porque é um nome que vende, então a pessoa pinta na fachada terreiro de Umbanda não sei o que, só que a hora que você entra, você vê que a prática não tem fundamento nenhum, que as manifestações não são robustas, que as entidades não falam nada com nada, que os conselhos muitas vezes são distorcidos, são conselhos negativos, e por aí vai. Então é disso que eu estou falando e é isso que eu chamo de terreiro tranqueira. Bom, existe terreiro tranqueira, óbvio, como existe o médium tranqueira, como existe o dirigente tranqueira, como existe o padre tranqueira e por aí vai. Essa tranqueiragem é algo do comportamento humano, né? Daquelas pessoas que gostam daquilo que não presta. Em resumo, é isso que eu quero chamar de tranqueira. É engraçado porque quando a gente vê na internet algum caso assim muito escandaloso envolvendo os terreiros, a gente frequentemente joga a culpa no dirigente. E claro que na maioria das vezes a culpa é dele mesmo, já que o espaço é dele, ele é o responsável por organizar aquela casa. Então, se ele não tem estrutura, se ele não tem organização, se ele não tem fundamento, se ele não tem um apoio espiritual sério, a responsabilidade, sem dúvida, é dele. Só que nem sempre. Muitas vezes também a responsabilidade é do consulente. Então, quando surgem esses casos escandalosos envolvendo terreiros, né, e consulente, nem sempre o consulente é a vítima. Muitas vezes o consulente tem o mesmo grau de responsabilidade do dirigente. Isso por uma razão muito simples. Eu tenho dito aqui no canal, todos os canais de Umbanda também repetem isso, todos os grupos de Umbanda que eu participo também sempre dizem: Umbanda é caridade, Umbanda é amor. Então eu pergunto a vocês, por que existem terreiros que fazem o mal? Por que existem terreiros que fazem amarração? Por que existem terreiros que fazem separação de casal? Aí você pode dizer, mas aí não é a verdadeira Umbanda, é uma distorção. Sim, eu concordo, mas não importa. O fato é que eles usam o termo Umbanda. Mas a questão é, se Umbanda não tem nada a ver com isso, por que esses terreiros simplesmente não fecham? E não fecham por uma razão muito simples. Porque existe o consulente tranqueira que ele alimenta esse sistema. O consulente tranqueira é aquele que quando vai num terreiro sério, onde a espiritualidade vai dizer a ele o que ele precisa ouvir e não o que ele quer ouvir,
É aquele que faz careta, que vira os olhos, que fica bufando. Você já viu isso? Eu já vi. Aquelas pessoas que sentam em frente à entidade com enfado, muitas vezes até faltam com respeito, porque eles não estão interessados na melhoria espiritual. Eles não estão interessados em evoluir. Eles estão interessados em satisfazer a sua vontade. Então ele não quer ouvir uma palavra de um preto velho que o concite à reflexão, à ponderação, ao perdão, ao amor ao... Ele não quer saber disso. Ele quer saber assim, o que eu preciso fazer para ter o que eu quero. Se ele vai num terreiro sério, obviamente ele não vai achar espaço, porque as entidades não tratam disso. Então ele se afasta e vai procurar o quê? Ele vai procurar o terreiro tranqueira, onde as entidades que ali se manifestam, sem compromisso nenhum com a verdade, muitas vezes sendo mistificadoras, obsessoras, vão massagear o seu ego, vão falar aquilo que ele quer ouvir, vão estabelecer preços para os absurdos trabalhos que eles fazem e por aí vai. Mas a questão é, por que esses terreiros não fecham? Porque existem pessoas que os alimentam o tempo todo. Basta a gente assistir, por exemplo, no YouTube, você tem vários vídeos que você vê. Só de assistir o vídeo, quem tem o mínimo de conhecimento de Umbanda já sabe que o terreiro não tem estrutura nenhuma, não tem doutrina nenhuma, não tem fundamento nenhum. E eu não estou falando aqui das diferenças entre vertentes ou diferenças de rituais, porque isso aí cada um tem o seu e todos são respeitáveis desde que levem ao bem. Eu estou falando de uma forma que é quase uma caricatura. Terreiros que muitas vezes parecem uma boate, onde os toques são frenéticos, onde há bebedeira, onde há baixaria, onde muitas vezes há quebra-pau, onde ali as entidades topam fazer amarração, topam fazer trabalhos para separar casal e tudo quanto é tipo de lixo. Esses terreiros não fecham porque sempre tem consulente lá dentro e pessoas dispostas a pagar para que ele continue aberto por muito e muito tempo. Então, nós temos que entender que a culpa e a responsabilidade não é apenas do dirigente e também dos médiuns que lá participam, é também dos consulentes, é também de quem alimenta isso. Porque essas pessoas, você pode dizer assim, olha, tem 10 terreiros na cidade, eu te recomendo ir em 9, ela não vai, ela vai naquele que ninguém recomenda. Aí muitas vezes ela tem uma má experiência, o Exu xinga ela tudo, aí ela sai postando no Facebook, ela vai nos grupos desabafar, na próxima gira ela está lá de novo. Sabe por quê? Porque é sem vergonha, porque gosta disso. Na espiritualidade, cada um busca aquilo que se completa. E essas pessoas tranqueiras que querem satisfazer sempre as suas vaidades, os seus interesses mesquinhos, elas buscam esse tipo de trabalho espiritual, porque elas estão em sintonia com essa baixa espiritualidade que não presta para nada a não ser para atrapalhar a vida alheia, para transformar as pessoas em escravas, para transformá-las em zumbis, que é só para isso que isso presta. E eu sei que falando assim talvez vai soar rude, mas é preciso entender, né? O consulente tem responsabilidade, porque a pessoa que vai nesses lugares enganada, ou seja, falar uma coisa para ela, ela chega lá, ela vê que o trem não presta, ela não volta nunca mais, mas o tranqueira volta. O tranqueira adora isso, adora esses terreiros esquisitos, esses terreiros escuros, esses terreiros onde há bebedeira, que os médios saem cambaleando de 4 no chão, aonde a entidade fuma maconha, aonde a entidade pede sexo para fazer trabalho, e eles... Então assim, enfim, existem pessoas que gostam de carniça, então procuram a carniça espiritual, isso é um fato. Então sempre que nós entrarmos em contato com alguma notícia escandalosa envolvendo pessoas e terreiros, é bom a gente pensar que sempre há 2 lados. E que aquela pessoa que muitas vezes se apresenta como vítima, como coitadinha, é uma das que mais alimenta esse tipo de terreiro bosta, esse tipo de terreiro tranqueiro, esse tipo de terreiro que não vale nada. Então estou falando francamente, não com o objetivo de ofender a ninguém,
mas sempre com o objetivo de fazer refletir. Cada consulente é responsável por alimentar o terreiro que frequenta. E só existem terreiros tranqueiros porque existem consulentes tranqueiras. Essas pessoas não são oprimidas, elas não são coitadinhas, elas não são vítimas. Elas são tão sem vergonha quanto aqueles médiuns, quanto o dirigente, quanto aquelas entidades que trabalham nesses lugares. Eu vou parando por aqui. Aliás, antes de encerrar, me recordei de um caso. Eu já narrei na reflexão, mas vou repetir. Uma senhora ouviu uma reflexão minha, acho que caiu de paraquedas, e veio perguntar se eu fazia amarração. Eu falei, não faço, Umbanda não tem nada a ver com amarração, Umbanda é caridade, não sei o quê. Ela nem leu, ou se leu, nem deu bola, e falou assim, porque aqui na minha região, eu não conheço nenhuma casa que não faça maldade. E eu falei, olha, eu não conheço nenhum terreiro aqui em Uberaba que faça maldade. Eu sei que existe, mas eu não conheço, porque esse tipo de coisa não me interessa. Agora você conhece 3 lugares que faz maldade e não conhece um lugar que não faça? Realmente, a gente acha aquilo que procura. Agora sim, vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.